Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino. E aí, São Paulinos, mais uma vitória, apesar de sofrida, é uma vitória. E o São Paulo aí na briga pelo Campeonato Brasileiro de 2018, né? Infelizmente, o Inter também ganhou no clássico contra o Grêmio. Estamos iguais aí em pontos, 49 pontos. A diferença que coloca o Inter na liderança é, na verdade, apenas um gol no saldo de gols, né? Mas, apesar dessa colocação e de um certo... Na verdade, o São Paulo declinou um pouco tecnicamente nos últimos jogos. A gente pode citar várias razões, principalmente alguns desfalques, né, nos últimos jogos, principalmente o Everton, que faz uma falta danada para o São Paulo. Mas o time está conseguindo se manter. E o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi importantíssimo e que o São Paulo jogou muito bem. O segundo tempo, o São Paulo, na verdade, dominou o Atlético Mineiro lá no Independência, que é um jogo sempre difícil, novamente com um erro gravíssimo de arbitragem, né? Mas enfim, falando sobre o jogo de ontem, realmente contra o Bahia, realmente não foi a melhor apresentação do São Paulo no ano, longe disso. Mas, de novo, o São Paulo demonstra o seu espírito de luta, de raça, de tentar, de qualquer jeito, ganhar seus jogos, principalmente no Morumbi, né? Então, isso merece ser exaltado. E da mesma forma que eu critiquei o Diego Souza no jogo contra o Fluminense, porque apesar da expulsão ter sido injusta, ele deu bobeira, permitiu que o árbitro o expulsasse num lance ali que não tinha nenhuma necessidade. Nesse jogo contra o Bahia, o Diego Souza foi fundamental, não apenas pelo gol, mas pelo tanto de oportunidade que cria, pela movimentação, pelo estímulo ao restante do elenco. Então, Diego Souza, da mesma forma que a gente te criticou aqui, parabéns pelo jogo contra o Bahia. A gente espera que você siga muito bem até o fim do campeonato, porque o São Paulo precisa muito de você. Tecnicamente e também por conta da sua experiência, né? Isso é importantíssimo para o grupo, para o restante do campeonato. Que o São Paulo, repito, está lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, gente. Eu sei que tem gente que acha que é difícil, que, lógico, a gente tem dificuldades, sempre vai ter. O Campeonato Brasileiro nunca foi fácil de ganhar e esse ano ele está especialmente disputado, né? Você tem aí Inter, São Paulo, Palmeiras, Inter, São Paulo, Palmeiras na briga, né? E outras equipes chegando. Você tem o Flamengo, você tem o Grêmio, então é um campeonato extremamente difícil e que parece que vai ser disputado até a última rodada. Dificilmente alguém consegue arrancar e ganhar antes. E o São Paulo nos faz ter a certeza a cada jogo que vai estar nessa briga. Lógico, se você for olhar por qualidade de elenco principalmente, passa a impressão do Palmeiras e o Grêmio estarem um pouco à frente. Mas essa forma do São Paulo jogar com bastante raça, bastante intensidade, se entregar em todo jogo, dentro e fora de casa, isso a gente sabe que ganha campeonato. Então não dá para jogar toalha, gente. A gente tá no Morumbi, principalmente, a força da torcida tem sido fundamental. Eu tenho certeza que vai ser assim até o fim do ano. E a gente tem um jogo, lógico, agora todo jogo é final, e a gente tem um jogo fundamental na semana que vem contra o Santos, na Vila Belmiro. Clássico, difícil, o Santos está subindo de produção, né? Depois que trocou de treinador, parece que a coisa se arrumou um pouco lá, o Gabriel voltou a fazer gols e tal, mas o São Paulo vai ter que superar esse tipo de desafio para lutar pelo título. Eu acredito que vá, tá? Não estou dizendo exatamente que vai ganhar do Santos lá, seria excelente, mas ganhando ou não, o São Paulo vai lutar pelo título porque esse time ele já mostrou que ele não se entrega. Ele vai para cima, ainda que o Inter possa abrir um pouquinho, que o Palmeiras, que agora chegou de vez, mas que o Palmeiras encoste no São Paulo, enfim, o São Paulo vai lutar até o fim. E a torcida está de parabéns também por abraçar o time. Acho que é importante que a gente vá assim até o fim do campeonato mesmo. Gente, falando um pouquinho sobre a arbitragem, né? Eu sei, e você que acompanha o São Paulo todo jogo, seja no estádio ou em casa, enfim, todo mundo está percebendo que nos últimos anos a arbitragem tem prejudicado muito o São Paulo. E aí não é questão de chororô, sabe? De estar, enfim, justificando o jejum de títulos do São Paulo por conta de erros da arbitragem, não é nada disso.
Mas a gente também tem que olhar objetivamente e lembrar dos últimos jogos, do que tem acontecido nos últimos anos, e é visível. O Sport TV fez um levantamento recentemente que mostra que o São Paulo, em lances de impedimento, é o clube mais prejudicado. Se você for olhar os árbitros que são escalados para apitar os jogos, principalmente no Morumbi, geralmente são árbitros despreparados, inexperientes e que cometem erros graves, assim, com muita frequência. No caso desse jogo contra o Bahia, colocaram um árbitro que tinha sido suspenso após um jogo que ele fez uma besteira enorme contra o Vasco. Ele ficou suspenso um tempo da Série A. E que jogo escolhem para ele voltar? O jogo do São Paulo, né? Então, e aí tem muita coisa que pode ser dita. Achei válida a manifestação do Raí depois lá do jogo contra o Atlético Mineiro, depois daquele erro gravíssimo, que foi um pênalti claro para o São Paulo não marcado, e que o comentarista da TV disse que não foi, grave também, né? Mas, além dessa manifestação, o São Paulo precisa mostrar na prática que realmente precisa mudar essa situação. Então, quando teve a votação do árbitro de vídeo, o presidente do São Paulo, Leco, não votou, né? Na verdade, não estava na sala de votação lá na hora em que o assunto foi votado. E depois disse que parece que votaria contra, enfim. Então, tem muita coisa para ser resolvida na estrutura, na administração do futebol brasileiro, e o São Paulo, tradicionalmente, se colocava nessa briga. Nos últimos anos, parece que se esconde disso. Então, a primeira coisa que deveria ser feita é a questão do árbitro de vídeo, com certeza. Não como solução de todos os problemas, mas porque minimiza os erros. E o São Paulo não pode se esconder desse assunto. E o mais vergonhoso foi que não apareceu para votar nem contra nem a favor, né? Isso é absolutamente lamentável. E uma outra solução que precisa ser debatida, e isso a gente fala já há 20 anos, né? Os clubes precisam tocar o futebol. O Campeonato Brasileiro precisa ser administrado por uma liga independente de clubes, não pela CBF. Porque a CBF ela deveria se preocupar apenas com a seleção brasileira, deveria ser uma espécie de cartório para você registrar os jogadores, mas não, ela cuida do Campeonato Brasileiro, ela cuida da seleção, ela cuida de competições, enfim, acaba virando uma toda poderosa do futebol, né? Então, o São Paulo também precisa estar nessa manifestação dos clubes. O que está faltando, gente, para perceber que os clubes precisam administrar os campeonatos, como acontece na maioria dos países do mundo? Então, aí fica um lembrete para o Leco mesmo. Leco, pô, o São Paulo tem tradição nesse tipo de briga. A arbitragem nesse Campeonato Brasileiro especificamente está uma bagunça. Essa rodada teve um monte de episódio de briga, confusão em vestiário, dentro de campo, por conta dos clássicos e tal. O calendário é uma bagunça. Então, se houver o mínimo de liderança de clubes como São Paulo, e se os dirigentes parassem de pensar apenas nos seus clubes, mas pensassem no futebol brasileiro como um produto, como algo um pouco não, muito acima de qualquer rivalidade, enfim, de qualquer jogo momentâneo, com certeza o Brasil já teria uma liga. Na verdade, foi o primeiro país a ter uma liga, que foi o Clube dos 13, lá em 1987, e nessa liga o São Paulo teve participação ativa para que ela existisse. E aí, recentemente, o presidente lá do time de Itaquera decidiu acabar com o Clube dos 13. O resultado é que hoje a gente não tem uma instituição onde os clubes possam sequer sentar para conversar sobre esses problemas do futebol brasileiro, mas não tem solução, gente. Enquanto ficar nas mãos da CBF, da federação, das federações, enfim, não vejo muita saída, porque realmente não há profissionalização, o árbitro de vídeo até agora não foi aprovado nas nossas competições, e a gente fica à mercê da honestidade dos caras. Se você, aí em casa, acredita na honestidade da CBF, tudo bem, não precisa mudar nada, mas eu tenho certeza que a maioria de quem está assistindo aqui não acredita na honestidade de nada que venha da CBF, da FIFA, enfim. Então, não adianta querer mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho. O árbitro de vídeo é uma solução paliativa. Claro que ajuda muito, mas é um paliativo. O ideal seria que houvesse uma liga profissionalizada dos clubes que cuidasse do campeonato e que escolhesse os melhores árbitros. Esse seria o ideal, não só por conta da questão da arbitragem, também por isso, mas porque é urgente que o futebol brasileiro tenha mais profissionalização, tenha uma visão de mercado, uma visão com profissionais tocando.
Chega de amadorismo porque a gente está nessa realidade de ser um mero exportador de jogador, ninguém assiste o Campeonato Brasileiro fora do Brasil, os jovens, as crianças e jovens estão cada vez mais consumindo o futebol do exterior, né, torcendo para equipes de fora. Então, é lógico que a gente precisa urgentemente de uma liga particular dos clubes. Isso é urgente, ou o Brasil corre risco de cada vez ver o seu futebol cair mais de rendimento, e, enfim, virar um mercado extremamente doméstico e exportador. Então, o cara com 18, 19 anos joga bem, é vendido e os clubes estão sempre se remontando no meio das temporadas, né? Então fica aí o lembrete para o Leco e para toda a nossa diretoria. Está na hora de liderar esse movimento e acabar com esse domínio total e restrito da CBF sobre o futebol brasileiro, tá? Gente, seguindo aí as recomendações que eu faço toda semana aqui, hoje eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube, que é o São Paulo campeão brasileiro de 77. É um trecho, na verdade, do filme Soberano, né, que muitos jogadores da época, treinador, enfim, contam um pouco dessa história, principalmente o Muricy, que é um grande personagem, né, conta até alguns trechos engraçados. E eu escolhi esse vídeo justamente porque na época, em 77, o São Paulo não era apontado como o grande favorito a vencer, principalmente quando chegou nessa final contra o Atlético Mineiro. Na época era o grande time do Brasil, tinha um ótimo elenco, e era tecnicamente exaltado. Como a final, o último jogo, né, do campeonato foi no Mineirão, todo mundo meio que apostou no Atlético Mineiro, e o São Paulo foi lá, conseguiu ganhar com muita raça, nos pênaltis e tal. Então, isso sem contar que o São Paulo é chamado, conhecido como time da fé. Essa é uma história para a gente deixar aqui numa recomendação de outro dia. Mas eu deixei essa sugestão justamente para a gente lembrar que, apesar das dificuldades que o São Paulo vai ter nesse Campeonato Brasileiro e que todos estejam prontos para isso, o São Paulo dificilmente vai sair ganhando todos os jogos que faltam 14, né? O São Paulo não vai ganhar os 14 jogos, não vai arrancar ganhando de todo mundo, vai ter dificuldade, tá numa oscilação nesse momento que não é muito boa, mas isso não quer dizer que o São Paulo não tenha como ganhar o título. Nós sabemos disso, a torcida já percebeu e abraçou o time acredita muito em si, tem um ótimo ambiente, a gente percebe isso, então lutar, gente. Todo jogo agora é final. Quando a gente tiver jogo no Morumbi, precisa lotar sempre, apoiar o time, apesar do Sidão, né? Muitos têm falado do Sidão, eu também acho um absurdo o Sidão ser titular, embora considere que o Jean não seja muito melhor que ele, por uma questão de justiça, daria uma chance ao Lucas Perry. Como parece que o Aguirre não vai fazer isso, então cabe a nós não piorarmos o ambiente, a situação do Sidão. Mas precisamos de um goleiro para o ano que vem, né, diretoria? Mas enfim, essa união pode fazer toda a diferença. O São Paulo está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro sem nenhuma dúvida e cabe a nós agora fechar com o time nesse ambiente. Para pelo menos chegar a Libertadores, mas o São Paulo, sem dúvida, vai brigar pelo título. Beleza, galera? Boa semana aí para todo mundo. Semana, aliás, sem jogos, né? O São Paulo vai poder treinar a semana inteira para, quem sabe, ganhar do Santos lá na Vila e retomar essa liderança. Beleza, galera? Abraço, valeu, arquibancada. Gostou? Veja outros vídeos e assine o canal.